Olá, olá, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, querido. Eu sou o pastor Alfredo e tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de pessoas. Eu sei que existem muito mais, mas eu quero te falar sobre 4 tipos de pessoas que você deve se afastar. Ou seja, que você não deve andar com elas. São pessoas que, querendo ou não, elas prejudicam a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional e até mesmo a nossa saúde física. E hoje eu quero dar essa palavra de alerta a você e abençoar a tua vida no nome de Jesus Cristo. Antes disso, você que não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreva, ativa o sino das notificações e, se você puder, compartilha com seus amigos também. Essa mensagem vai falar muito com você, vai ensinar você e também vai falar muito com as pessoas com quem você compartilhar. Então, vocês que não são inscritos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse canal é um canal destinado a abençoar a tua vida com palavras de Deus, com instruções de Deus ao teu coração. Então vamos lá? Você pode se inscrever, pode ativar o sino das notificações e pode compartilhar com outras pessoas. Eu espero você fazer isso. Amém? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre 4 pessoas com quem você não deve se envolver, que você deve se afastar. Realmente se afastar dessas pessoas, andar longe dessas pessoas. Isso não significa que a gente não ame as pessoas, que a gente não tenha misericórdia das pessoas. Isso se chama prudência. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Você sabe que tem algumas pessoas na Bíblia que a história delas poderia ser diferente se elas não se envolvessem com certo tipo de pessoa. Por exemplo, Sansão. Sansão poderia ter um futuro diferente e a história de Sansão poderia ser contada de maneira diferente. Sansão poderia ter um futuro glorioso se não tivesse se envolvido com Dalila. Dalila foi uma pessoa com quem se envolveu Sansão e foi muito prejudicado. A índole, a essência de Dalila era má. Então, existem pessoas que ainda, apesar de serem amadas por Deus, e Deus ama a todos, essas pessoas você deve se afastar, não deve se envolver com elas, porque isso pode ser prejudicial à tua vida. Vamos lá? Que tipo de pessoas são essas, pastor? Primeiro eu quero ler uma passagem da Bíblia com você que está lá em Salmos, de número 17, que diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. O desejo de Deus é que você seja bem-sucedido e que você esteja rodeado de pessoas que colaborem para que você alcance o sucesso, alcance uma vida bem-sucedida. Então o primeiro tipo de pessoa que você deve se afastar é aquela pessoa que te afasta de Deus. Isso aqui é muito simples, porém muito poderoso. A pessoa que afasta você de Deus, essa pessoa, você não pode andar com ela. Você deve manter uma certa distância. Eu já tive que romper muitas amizades. Já tive que deixar de andar com muitas pessoas, porque eu percebi que essas pessoas estavam me afastando do Senhor, estavam me afastando da presença de Deus, e eu tive que tomar uma decisão. Se eu continuar andando com essas pessoas, eu vou para o mesmo caminho, eu vou andar longe do Senhor. Mas se eu me afastar, e para isso não preciso me tornar inimigo delas, mas se eu me afastar,
então eu vou continuar, vou preservar a minha vida com Deus. Você precisa identificar as pessoas que te afastam de Deus, pessoas que amam o pecado, pessoas que ignoram a maldade, pessoas que são irresponsáveis a respeito do seu futuro e da sua vida com Deus. Essas pessoas você deve ter cautela e você deve se afastar. Amém? O outro tipo de pessoa, o segundo tipo de pessoa que você deve se afastar são os bajuladores. Pessoas bajuladoras, elas têm uma característica: elas nunca dizem não a você, mesmo quando você está errado. E também elas estão na tua volta sempre quando você tem algo para oferecer, mas quando você não tem, elas já não estão mais, elas se afastaram. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que provavelmente lá na frente ela vai trair você. O bajulador é diferente do amigo verdadeiro, porque o amigo verdadeiro, ele te fala verdades que às vezes dói, mas o bajulador, mesmo na falsidade, ele te dá beijos no rosto e tapinha nas costas. Você não pode andar com bajuladores. Você precisa andar com pessoas que sejam francas, sinceras, verdadeiras. Essas sim podem ser suas amigas. Então descarte o bajulador, aquele que está com você por proveito de alguma coisa. Descarte essa pessoa. Não ande com ela. Você pode ser muito prejudicado. E o terceiro tipo de pessoa que nós devemos nos afastar são as pessoas desencorajadoras. Quantas pessoas deixaram de seguir o seu propósito porque estavam rodeados de pessoas desencorajadoras? Você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você nunca vai para frente, você nasceu para ser um perdedor, você não vai alcançar isso é muito grande para você. Tipos de frases assim que as pessoas ouviram e que desistiram dos seus sonhos, desistiram dos seus projetos. Na verdade, continuaram andando com essas pessoas, pessoas que têm o mal na sua língua, pessoas que têm palavras de morte na sua boca. Essas pessoas você não deve se envolver, você deve se afastar. São pessoas desencorajadoras e muitas pessoas abandonaram o seu propósito porque ouviram palavras desse tipo. Você quer ver um exemplo de uma pessoa desencorajadora? Foi a mulher de Jó. Quando Jó estava doente, ela disse: abandona esse teu Deus e morre, Jó. Ou seja, a mulher de Jó não deu a Jó coragem, força e motivação para ele continuar buscando a Deus. Pessoas assim você deve se afastar. Não ande com aquele que está sempre desencorajando você, sempre duvidando de você, sempre dizendo que não vai dar certo as coisas na tua vida. Se afaste imediatamente. Amém? Deus está querendo te dar um livramento. E a última pessoa, o último tipo de pessoa que você deve se afastar são os manipuladores. Pessoa manipuladora. A pessoa manipuladora, ela vai fazer de tudo, para você andar no caminho dela, para você fazer aquilo que ela quer. Uma pessoa manipuladora, ela não aceita um não como resposta. Essa é uma característica de uma pessoa manipuladora. Ela não aceita o não como resposta. Uma pessoa manipuladora, ela usa de artifícios para conseguir aquilo que ela deseja. Ela usa de chantagem. Ela usa muitas vezes o jogo emocional. Ela faz jogo com você. Ela entra nas suas emoções, no seu psicológico, e ela
oprime você de maneira que você às vezes tem que ceder aquilo que ela está querendo. A pessoa manipuladora, ela nunca vai ver outro caminho como uma alternativa. Sempre o melhor caminho será o caminho que ela expôs. E ela vai fazer de tudo para você entrar nesse caminho. E quando você rejeita, quando você recusa, ela fica brava com você, ela vira as costas para você e faz jogo com você até que você volte atrás. Isso é um tipo de gente manipuladora e que você deve se afastar. Se você quer viver dias bons, dias tranquilos e de paz, se afaste, tenha cautela, cuide para não se envolver com esse tipo de pessoa. Quando você identificar isso, peça a Deus que te dê sabedoria para você manter uma certa distância. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Espero que você tenha sido muito abençoado com essa palavra. Que Deus te guarde e que Deus te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.